São Paulo. O Nacional contratou mais que o São Paulo nessa janela aí, né? Melhorou. Por um acaso melhorou. Mas, assim, o que é lamentável, Marília, o que quando o Casão falou que o Tite deveria dar entrevista, eu ia falar, não é só ele que deveria dar entrevista, o Zubeldia também. Né? E ele é inacreditável. Hoje, assistindo aqui no UOL mais cedo, o Arnaldo Ribeiro trouxe um número que 62% dos jogos do São Paulo, com o Zubeldia no comando, ele levou cartão. Portanto, o Zubeldia, quando ele está à beira do campo, ele tem muito mais chance de tomar cartão do que não, o que é inacreditável. Né? Eu até gosto da forma com que ele conduz o time, ele é um cara que ele vive o jogo, ele não está ali só para reclamar com o juiz. Ele vive o jogo, ele incentiva os jogadores, ele motiva os jogadores, eu acho isso legal. Traz, isso aí eu digo como ex-jogador, o Casão obviamente também pode falar, isso traz para dentro do campo, essa motivação do treinador. Só que, levando para a parte negativa, o que ele faz com o juiz também influencia os jogadores, né? E o que o Alan Franco fez ontem, a gente espera ao contrário, né? Que o argentino faça e o brasileiro seja expulso. Ontem foi ao contrário. O Galhardo fez e fez já nos acréscimos, o jogo morto, como foi o jogo todo, mas o São Paulo já classificado, o Alan Franco leva um cartão vermelho inexplicável. Assim, é um jogador que está muito bem no time do São Paulo, tem jogado muito bem. Depois da saída do Beraldo aí, ele pegou a posição e agarrou de uma forma espetacular. Agora, ele teve uma atitude de juvenil ontem, que não pode ter. Mas daí, Marília, como que você vai cobrar o jogador se o treinador faz a mesma coisa? Ou até pior? A cobrança tem que vir lá de cima. Né? Ele ganha muito para estar ali à beira do campo. Não só 3 jogos ficam fora. E no brasileiro ele está pendurado. Então, eu acho que a diretoria do São Paulo deveria ter uma conversa com ele. Avisar, ó, tem aquela linha tracejada ali, você não pode passar dali, senão você vai ser advertido. O microfone que está ali do lado, você não pode chutar, que senão você também vai ser advertido. A diretoria do São Paulo tem que ter uma conversa com ele. Você imagina uma semifinal de Libertadores você sem o seu comandante? Não pode. Na minha opinião, não pode. Está errado. Mas isso, sim, influencia os jogadores que estão ali dentro do campo. Né? O Luciano, né, ele já tem aquele jeitinho dele de tudo levantar os braços, tudo reclamar, e está piorando cada vez mais. Então, quando você fala nesse momento em que o São Paulo está bem no brasileiro, está em todas as frentes ainda, é um momento de advertir para melhorar, porque depois, quando tudo isso acontecer num momento ruim, a cobrança é diferente. Ele tem que estar atento nisso daí. Ô, Casão, eu não tive a oportunidade de te ouvir depois do divórcio sacramentado, parece que é amigável, porém sacramentado, entre São Paulo e Rames Rodrigues, mas esse é um assunto que parece não morrer. A gente tem uma arte aqui com o que o Lucas falou essa semana em entrevista à ESPN da saída do Rames Rodrigues. Eu digo isso porque se vocês tiverem a curiosidade de entrar no site da Conmebol essa semana, que está, né, retomando aí o pós-Copa América e Copa Libertadores Sul-Americana, a capa do site da Conmebol segue sendo o melhor jogador da Copa América, Rames Rodrigues. E aí, o Rames Rodrigues no São Paulo não jogou nada. E aí, o Lucas falou o seguinte sobre ele. Ele pisou na bola, ele sabe, deveria ter viajado com a gente para a final da Supercopa lá em janeiro. Depois pediu desculpas para o grupo, mas pisou na bola, era uma decisão, todo mundo estava ali, ele não estava, a gente conversou com ele algumas vezes, a gente falou da importância dele, da qualidade que ele tem, o quanto ele poderia ajudar. Não sei o quanto ele queria estar aqui, talvez ele tenha vindo para cá pensando uma coisa e não foi como ele esperava. Eu não sei, eu tenho a impressão que falta um pouco de tinta para dizer que ele não foi profissional no São Paulo. Qual a dificuldade de falar que ele não foi profissional no São Paulo? Porque assim, a gente esperava, que pena, olha só, tudo bem, é o Rames Rodrigues, é um cara famoso, 60 milhões de seguidores, melhor jogador da Copa América. Por que não pode criticar mesmo o Rames Rodrigues? O Júlio Casares elogia, o outro elogia, é só que deve dinheiro para ele? Ele não foi profissional. Então, o Lucas é aquele que chegou mais perto da realidade do Rames Rodrigues, né? Foi aquele que chegou mais pertinho. Porque nem reclamar que ele não foi lá para a Supercopa, falam. Né? Nem citam isso. O Rames Rodrigues, ele veio para o São Paulo
Ele veio para o Brasil achando que aqui ele seria um deus, que ele ia ser titular do time que contratou ele, que foi o São Paulo, poderia ser Palmeiras, poderia ser Flamengo, que para ele pouco importa. Não importa o time. Importava que ele ia vir jogar no Brasil, e por ele ter jogado no Real Madrid, Bayern de Munique, ter sido um dos melhores da Copa 2014, blá, 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 aqui no Brasil ele seria um rei, ele não precisava se esforçar tanto, ele iria jogar futebol do jeito que ele gosta de se comportar. O que é? Treinando pouco, sabe? Pegando a bola toda hora, não precisando correr tanto, ele bate falta, ele bate pênalti, ele bate escanteio. É a cabeça do Rames Rodrigues, gente. É essa. A pênalti ele não bateu, não. Pênalti ele não quis bater. Pênalti ele não quis bater. Lá na Copa América? Não, no São Paulo. Não. São Paulo ele não quis bater, ele bateu e perdeu. Ele bateu e perdeu. Calma, gente. Entenda o que eu tô falando. Antes dele vir para cá, a cabeça dele era essa: ser o dono do time. Bater falta, bater pênalti, bater escanteio, bola parada, cruzar na área. É o jeito que ele gosta de jogar. Aqui ele veio com esse pensamento. Tanto que ele bateu o pênalti na disputa com a LDU para ver quem ia para a semifinal, né? Da Sul-Americana, ou era quartas de final? Quartas. Semifinal. Quartas. O último pênalti foi ele. Ele ia lá bater. Se ele faz o gol, se ele faz aquele gol, e a situação iria começar a ficar do jeito que ele queria quando ele veio para cá. Ele ia fazer um gol da classificação, o herói do jogo, o último pênalti, pronto. Ia estar do jeito que ele queria. Só que as coisas não funcionaram como ele quis, como ele pensava, porque ele bateu o pênalti e perdeu. Depois, contra o Novo Horizontino, que ele tinha que bater, apesar que ali o Carpini errou em colocar ele só 10 minutos, que não ia ter prorrogação, eu não entendi. Você tem o Rames Rodrigues, você vai colocar o cara, você coloca 10 minutos e não vai ter prorrogação? Vai direto dos pênaltis? Coloca o cara uns 20, 30 minutos. Enfim, entrou 10 minutos, eu fiz o jogo, ele entrou andando, bateu uma falta que pegou no joelho da barreira, não estava afim de pegar na bola e não foi bater o pênalti na hora da decisão de pênalti. Ele não bateu contra o Novo Horizontino e o São Paulo foi eliminado. Beleza. Quando foi para ir lá para Minas, foi Minas, né? Lá para BH, na final da Supercopa com o Palmeiras, ele não iria jogar. Então ele não foi. Foram todos, mesmo os machucados, ele não foi. Ali, naquele momento, a diretoria, independentemente se está devendo ou não para ele, tinha que chamar e dar uma enquadrada. Porque ali ele rompeu o grupo. O São Paulo foi muito forte. O grupo do São Paulo teve uma vinha da Copa do Brasil, do título, né, e ganhou aquela Supercopa. Eles conseguiram não deixar que o comportamento do Rames Rodrigues, o egoísmo profissional do Rames Rodrigues, né, o narcisismo do Rames Rodrigues contaminasse o grupo. Eles conseguiram não deixar que isso acontecesse. Porque aquilo que ele fez, se o time perde a partida, é para rachar o grupo no meio. Qualquer grupo racharia no meio, perdendo o jogo e o cara não indo. Porque aí o cara ia continuar ganhando muito e aqueles que foram iam falar: pô, eu vou lá, jogo, ponho a cara para bater, me ferro. O cara não vai, se recusa e não acontece nada. Se eu falto no treino, eu sou multado. Né? Começa a ter um problema. O grupo de São Paulo foi muito bem. Engoliram. Mas nunca mais, eu tenho certeza, nunca mais. Talvez eles nem tivessem, nem conversaram isso em grupo. Mas a cabeça de cada um, a grande maioria já descartou o Rames Rodrigues porque percebeu que ele não é de grupo. Porque um cara que faz isso não é de grupo. Um cara que faz isso não faz parte, não está na sintonia igual a que os caras estão. O time de futebol, ele é um grupo. E depois existem destaques individuais. Ele não começa com destaques individuais e depois vira um grupo. Isso não existe. Não é essa a ordem de formar uma equipe de futebol. Você tem um grupo, o time começa a jogar, se destaca um, aquele cara está fazendo mais gols, se destaca, o goleiro pega pra caramba, o cara dá uma assistência, os laterais, aos poucos vão surgindo destaques. E com o Rames Rodrigues ali, os jogadores sentiram que ele queria, ao contrário, começar, mesmo sem jogar, mesmo sem ter feito nada pelo São Paulo, continuar sendo um destaque.
Isso não funcionou, não agradou, e daí em diante ele treinou para jogar a Copa América. Isso eu não tenho a mínima dúvida, é muito claro isso. É muito claro. Ele treinou para jogar a Copa América. Foi lá, jogou a Copa América. Lá sim aconteceu o que ele esperava. Foi o melhor na Copa América, cresceu, achou que ia chover de equipes da Europa atrás dele. Não aconteceu. E aí começou até a se aproximar no São Paulo e aí resolveram os dois ali romper. O James Rodrigues nunca viu o São Paulo, na minha visão, tá? Nunca viu o São Paulo como o clube que ele queria ficar mesmo. Ele via o São Paulo como uma possibilidade, uma oportunidade de ele voltar ao mercado ou de ele se preparar para jogar a Copa América para a Colômbia. Porque ele sabe que para a seleção da Colômbia não importa se ele é banco, se ele joga, se ele não joga. Não importa, ele vai ser convocado. Mas para o ego dele, ficar no banco do time do São Paulo, isso não ia funcionar. Então é um cara de risco, cara. É um cara que pode acabar com um grupo a qualquer momento, pelo comportamento, pela mentalidade que tem. A Conmebol, ele foi o melhor da Copa América. Então deixa lá no site da Conmebol. Pô, legal. Agora, o Lucas, só para voltar no assunto, o Lucas foi aquele que chegou mais próximo mesmo e que reclamou que ele não foi para lá. Né? O que o Lucas falou, para mim, deixa claro aquilo que eu acabei de falar. O Lucas é um daqueles que, quando ele não foi, viu, esse cara não é de grupo, esse cara não vai funcionar, eu não quero mais esse cara por aqui. Na cabeça do Lucas, pelo que ele falou. Porque o Lucas vem da Inglaterra, ele sabe muito bem como funciona grupo de futebol. Ele sabe muito bem a importância de um grupo. Porque o futebol inglês é assim, todos os times. Mesmo com Haaland, De Bruyne, é grupo. É grupo. A coisa mais importante é grupo. Muito bem. Nesse finalzinho de programa, eu queria falar sobre o Corinthians, porque ontem, como eu disse, o depoimento do Rubens Gomes tinha potencial de ser bombástico e foi. Não só porque ele repetiu as coisas que ele havia dito à saída da direção de futebol do Corinthians, do jeito que ele saiu, mas porque ele colocou na mesa do delegado Thiago Correia outras notícias, outros assuntos que já estavam sendo investigados. Um deles que chamou muito a atenção, que ele falou inclusive em entrevista aos jornalistas que estavam na porta, é que ele tem um temor que o Corinthians ou que o clube esteja sendo dominado ou tenha infiltrado dentro do Corinthians pessoas do crime organizado. 24 horas depois disso, enfim, depois eu até provoquei nas minhas redes sociais, o Corinthians se manifestou, porque eu achei muito estranho mesmo que um ex-diretor fale uma coisa dessa e ninguém, nem da situação e nem da oposição, né, não dá para saber, tenha ficado perplexo de alguém em ON falar que está preocupado com gente do crime organizado infiltrado no clube. Então, vou dar aqui agora, né? Depois vou também colocar nas minhas redes sociais, uma vez que eu provoquei, ninguém me respondeu, mas agora postaram no site. O Esporte Clube Corinthians Paulista recebeu com estranheza as declarações públicas do conselheiro Rubens Gomes, que até recentemente ocupava a posição de diretor de futebol, realizadas na imprensa e também em depoimento à polícia. O clube, através do seu departamento jurídico, irá verificar se o mesmo apresentou provas junto às autoridades policiais competentes e também junto aos órgãos estatutários, além de tomar as providências decorrentes no âmbito civil, penal e administrativo. Essa é a posição, então, do presidente Augusto Melo após alguém que apoiou a sua eleição, das declarações que ele deu ontem. Na segunda-feira tem ele reunião no Conselho do Corinthians e vai pegar fogo. Antes disso, o Corinthians vai ganhar amanhã do Bragantino, Saravá São Jorge, que ele vai nos ajudar. Queria agradecer a participação de todos vocês hoje nessa sexta-feira dourada para o esporte brasileiro, graças a Ana Patrícia e Duda. Obrigada, Alicia, bom final de semana. Obrigada, Renan, Casão, Renato Maurício Prado. Bom Dia dos Pais para vocês, parabéns, aproveitem os filhotes no final de semana. E na segunda-feira a gente está de volta com o Fim de Papo às 6h. Obrigada. Uau!